o imperador mais poderoso do Império Babilônico, o rei Nabucodonosor reinou por aproximadamente 43 anos. Filho de Nabopolassar, também rei da Babilônia, e casado com Amitis da Média, não foi o único rei Nabucodonosor. 4 reis babilônicos diferentes usaram o mesmo nome. Dentre eles, o único conhecido nos textos bíblicos foi Nabucodonosor II. Apesar de ser o segundo, ele não tem relação nenhuma com o primeiro Nabucodonosor, pois ele reinou 500 anos antes, entre 1127 e 1105 a.C. Nabucodonosor sucedeu seu pai, Nabopolassar, no trono da Babilônia. Ele governou o Império Babilônico entre 604 a 562 a.C. Antes de assumir o trono, ainda como príncipe herdeiro, Nabucodonosor serviu como comandante do exército babilônico em algumas ofensivas militares. Seu pai foi o fundador da dinastia caldaica. Ele se aproveitou do enfraquecimento da Assíria e conseguiu se tornar rei da Babilônia em 626 a.C. Devido a uma aliança medo-babilônica, ele também destruiu a cidade de Nínive, e em seguida avançou contra Arã. Depois que a Assíria caiu, o Egito do faraó Neco II passou a dominar Judá completamente. Nesse tempo, governantes judeus foram nomeados e destituídos conforme fosse vantajoso ao Egito. Mas finalmente, em junho de 605 a.C., as forças egípcias foram derrotadas em Carquemis pelo até então príncipe Nabucodonosor. Em agosto de 605 a.C., Nabopolassar, seu pai, morreu. Então, Nabucodonosor paralisou a campanha que estava liderando e atravessou o deserto para voltar e assumir o trono da Babilônia, em 6 de setembro de 605 a.C. O rei Nabucodonosor não foi apenas um grande estrategista militar, mas foi também um importante construtor enquanto esteve governando o Império Babilônico. Expedições arqueológicas já provaram que o rei Nabucodonosor transformou Babilônia em uma cidade muito imponente. Ao mesmo tempo em que fortificava as defesas militares da cidade, Nabucodonosor também embelezou Babilônia. Ele restaurou muitos templos nas cidades que estavam sob seu governo, e construiu uma avenida que cortava a Babilônia para a procissão de Marduk, um deus pagão babilônico. Construiu novos canais para irrigar a cidade, e seu palácio era majestoso, mas sem dúvida sua construção mais famosa e polêmica são os Jardins Suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Eram um conjunto de árvores plantadas em calçadas elevadas que eram suspensas por grandes pilares que simulavam montanhas. Conta a lenda que ele fez os jardins em homenagem à esposa Amitis da Média. Nabucodonosor na Bíblia. O livro de Daniel que fornece as maiores informações sobre quem foi Nabucodonosor. Na narrativa bíblica, percebe-se que o rei Nabucodonosor foi um instrumento nas mãos de Deus, usado para castigar nações, mesmo o povo de Judá. Essa passagem do livro de Jeremias reforça isso. Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Passagem essa, no livro de Jeremias. Mesmo sendo um rei pagão, ele foi designado por Deus para cumprir um papel de agente do seu julgamento, contra nações incrédulas. Os sonhos de Nabucodonosor. No livro de Daniel, também se descreve os sonhos que o rei Nabucodonosor teve. O primeiro, ele sonhou com uma grande estátua feita de vários materiais, de ouro, prata, bronze, ferro e argila. Esse sonho falava sobre a ascensão e a queda de certas potências mundiais. Contudo, sua mensagem principal se referia ao modo como Deus estava conduzindo a história soberanamente de acordo com seus propósitos. Daniel, demonstrando que era grandemente abençoado por Deus, foi o único capaz de revelar e interpretar o sonho do rei. Nabucodonosor ficou impressionado, e elevou Daniel a governante da província da Babilônia. Algum tempo depois,
Nabucodonosor criou uma imagem de ouro e ordenou que todos os oficiais do império se prostrassem diante dela. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, como servos do Senhor, se recusaram a adorar a imagem. Nabucodonosor ficou furioso com eles e mandou lançá-los numa fornalha muito quente. Olhando para a fornalha, Nabucodonosor observou os 3 homens de pé com uma 4ª pessoa, que parecia ser um anjo. Os 3 saíram ilesos da fornalha, e Nabucodonosor ficou maravilhado. O segundo sonho está registrado no livro de Daniel. Esse sonho ocorreu num tempo em que Nabucodonosor estava no auge do seu poder, no 43º ano de seu reinado. Ele sonhou com uma grande árvore sendo cortada, mas não soube interpretar o sonho. Então mais uma vez coube a Daniel, usado por Deus, interpretar o sonho do rei. Esse sonho significava que o imperador da Babilônia seria castigado por Deus com um tempo de loucura devido ao seu orgulho. Deus castigou o rei Nabucodonosor a um período de 7 tempos de loucura. Durante esse período ele se comportou como um animal, ou seja, ele acreditava ser um animal. Terminado o tempo determinado por Deus, o rei Nabucodonosor recobrou o entendimento, e deu glória ao Senhor. No entanto, em nenhum texto da Bíblia é possível encontrar o rei Nabucodonosor confessando que o Deus de Israel é o único Deus e Criador supremo de todo o universo. Faltam registros sobre a última parte de seu reinado, mas o que se sabe é que o rei Nabucodonosor morreu entre agosto e setembro de 562 a.C., com aproximadamente 70 anos de idade. O rei Nabucodonosor foi sucedido por seu filho, Evil-Merodach, o qual reinou por apenas 2 anos. Pouco tempo depois, o Império Babilônico entrou em declínio e finalmente acabou caindo diante dos persas. E assim, finalizamos mais um vídeo sobre a história antiga e se ainda não for inscrito, por favor se inscreva e deixe um like e um comentário para ajudar o canal a crescer.